Oi, tudo bem? Quem continua lendo o nosso texto que a gente começou a estudar na última aula, porque ficou curioso para saber o que Elias ia fazer lá no Monte Carmelo, hein? Vamos abrir lá? Pega a sua Bíblia e abra lá em 1 Reis 18. E esse trechinho que eu vou contar para vocês é os versículos 20 a 29. 1 Reis 18, versículos 20 a 29. Não esqueça da sua Bíblia, deixa ela aí abertinha, tá bom? Que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre Deus. Na aula passada nós vimos que Deus ensina o que é errado, né? Antigamente ele falava por meio dos seus profetas, como o profeta Elias e muitos outros profetas que existiram. Hoje ele nos fala através da sua palavra. E tinha mais coisas que Deus queria ensinar através de Elias naquele dia. Por isso que ele disse: juntem todo Israel no Monte Carmelo, assim como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. E então Acabe mandou mensagem para todo o povo de Israel: digam para o povo encontrar Elias no Monte Carmelo. E chamou os profetas, todos os profetas que comem da mesa de Jezabel, venham ao Monte Carmelo. Crianças, os profetas, os falsos profetas, que não eram os profetas do nosso Senhor Deus, eram muitos, 450 mais 400. Quem consegue fazer essa conta? Eram 850 profetas de um Deus que nem existe, de um Deus falso. E qual que era o profeta do Senhor? Somente Elias, estava sozinho lá. Corajoso Elias, né? Muito bem. Depois que todos os profetas chegaram, eram muitos, eu nem vou ter, né? Tudo isso de profeta aqui para contar para vocês. Mas eram muitos e muitos homens que seguiam aquele Deus falso. Eles, a Bíblia diz, que eles comiam da mesa de Jezabel. Eu avisei vocês que essa mulherzinha era terrível, né? Ela recebia todos esses profetas para comer lá na casa dela, de tão idólatra que ela era. Lá na casa dela e do rei Acabe, né? Porque eles eram casados. Olhem só que coisa terrível. Deus estava muito irritado mesmo. Profetas falsos comendo na mesa do rei de Israel, que era o povo de Deus, do nosso Criador poderoso. Bom, depois que todo mundo chegou lá no Monte Carmelo, Elias e Acabe também estavam lá. Todo aquele povo foi para esse monte, que era um monte muito bonito, e ele ficava num lugar que as pessoas de Israel podiam ver. Era um lugar assim que todo mundo conseguia ver, assim como esse negócio grandão que eu fiz aqui para vocês. E também os adoradores de Baal, que não eram do povo de Israel, também conseguiam ver muito bem o que acontecia ali. E esse monte também é muito conhecido porque ele é muito fértil, verde, tem muitos jardins e flores. É claro que, como vocês lembram, Deus tinha mandado acabar a chuva, então ele não devia estar tão verdinho assim, né? Porque não estava chovendo. Isso também devia ser um lembrete para as pessoas de que Deus os estava punindo. Mas, então, quando chegaram lá, Elias falou assim. Vamos ler lá na Bíblia, no versículo 21. Quando todo o povo chegou, o que Elias falou? Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Isso quer dizer que o povo não estava acreditando na verdade de que Deus é o Senhor, de que o Senhor é o único Deus e não Baal. Então Elias ia ensinar para eles esta lição lá no Monte Carmelo hoje. E ele disse assim: então, dê-nos 2 novilhos. Escolha um para vocês, para os profetas de Baal, e eu vou preparar o outro. Coloquem sobre a lenha, mas não toquem fogo. Vamos invocar o nome de Baal e o nome do Senhor Deus. E aquele Deus que responder por meio de fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então todo o povo disse:
uma boa ideia, é boa essa palavra. E foi assim que eles fizeram. Todos os profetas de Baal foram lá, fizeram um altar e prepararam um novilho, que é tipo um boi novinho, e colocaram ele sobre o altar. E Elias depois ia preparar também o seu altar para o Senhor. Depois de montado esse altar, aqueles profetas começaram então a fazer o quê? Invocar o nome de Baal. E aí eles começaram a invocar, ó Baal, nos responde. E eles andavam ali em volta do altar. A Bíblia diz que eles andavam manquejando assim, se fazendo de coitados. E faziam isso, responde Baal. E ficaram nessa história e foram passando as horas. A Bíblia diz que foi desde manhã. Você sabe que amanhã começa lá para 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã que começa amanhã. Então, foram se passando as horas, foram se passando 6, 7, 8. Ixi, tá girando pro lado errado. Mas foram passando as horas, foram passando, até, a Bíblia diz, chegar ao meio-dia. Como que é o meio-dia? Olha lá, os 2 ponteirinhos juntos no número 12. Eles ficaram implorando para Baal respondê-los. Baal, responde! Todo esse tempo, até meio-dia. Mas a Bíblia diz que não havia resposta. Olha lá. A Bíblia diz assim, que ao meio-dia Elias zombava deles. Lá no versículo 27, ele falava assim, ué, chamem mais alto. Pode ser que Baal esteja meditando, ou então viajando, ou então pode ser que ele esteja dormindo. Então chamem mais alto para ele acordar. Elias estava zombando dos profetas. Por quê? Elias sabia que o Senhor é o único Deus, que Baal não ia responder. E isso que nós vamos aprender hoje, que todo o povo aprendeu naquele dia. O Senhor é o único Deus. Só há um Deus. O nosso Senhor é o único Deus. Não há outro. Vamos falar com a Pro? O Senhor é o único Deus. Só existe um Deus. Por isso que não houve nem voz, nem resposta, nem atenção nenhuma para aqueles profetas. E não houve fogo nenhum sobre aquela oferta, sobre aquele altar com o novilho, porque o Senhor é o único Deus, o Deus de Elias, o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, lembrem-se desta lição tão importante e vamos memorizar esse versículo aqui, olha só. Deus falando de si mesmo na sua palavra. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, 6b, o finalzinho do versículo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Esta foi a lição tão importante que Elias ensinou lá no Monte Carmelo. Mas faltou um pedacinho, né, Pro, dessa história, porque os profetas de Baal fizeram a invocação deles e não houve resposta. Ficou faltando a vez de Elias, que eu vou contar para vocês na próxima aula. Como será que foi quando Elias clamou ao Senhor? Vamos, quem quiser, pode ler na Bíblia aí com os seus pais em casa e semana que vem eu conto para vocês de novo, tá bom? Tchau, tchau.